Acho que depois da gente trabalhar tanto tempo juntos, a gente decidiu abrir a Float muito numa vontade de falar sobre assuntos que tanto o mercado quanto a mídia de massa, de uma forma geral, tentavam evitar. Assuntos meio cabeludos, espinhosos, difíceis e até menos positivos. O Lucas tem uma frase que eu gosto muito sempre, que é: a gente trabalha com bad vibes. E a Float nasceu um pouco dessa vontade de também investigar um pouco disso e falar um pouco disso, porque tem uma certa libertação para as pessoas em também poder falar sobre o que é negativo, ou também poder falar sobre o que é difícil, ou também poder falar sobre o que é um pouco mais complexo que o post no Instagram. Tem uma visão de um filósofo que a gente gosta muito, que é o George Agamben, e ele fala de como, pro desafio de ser contemporâneo e de conseguir não só fazer uma investigação no agora, mas sobre o agora e sobre o tempo que a gente vive, você vai ter que se desafiar a olhar para as trevas, que é olhar um pouco para aquilo que está no submundo e que não está sendo falado tão abertamente. E isso, a psicanálise nos ajuda muito porque a gente está falando do inconsciente, né? Seja o inconsciente do sujeito ou do coletivo. Acho que desde que a gente começou a fazer esse trabalho, do podcast principalmente, de colocar alguns desses assuntos com um pouco mais de amplitude, uma das coisas que mais me surpreende é como toca as pessoas exatamente nesses lugares em que elas não estão sendo escutadas. Então, para mim, pelo menos, é meio especial, mágico, quando alguém escreve dizendo: então, por causa dessa conversa, eu consegui falar sobre abrir ou fechar um relacionamento com o meu companheiro. Fiquei arrasada, precisei sentar e chorar durante um tempo, ou parar e pensar, ou liguei para fulano, liguei para meu pai, liguei para minha mãe, levei isso para análise. Pra gente é sempre o melhor feedback é esse, né? Levei para análise esse assunto. Ou até coisas muito interessantes que vêm às vezes, que é: então, sempre pensei nesse assunto. Ou isso sempre passou pela minha cabeça, mas alguém colocou isso em texto, ou alguém colocou isso num episódio. Então, esse constante fluxo é interessante para a gente também pensar em como a gente está conseguindo tocar nesse inconsciente coletivo que a gente se propõe a escutar, sabe? A gente até às vezes recebe umas mensagens do tipo: putz, mas de manhã tão cedo já vem com uma bomba dessas, uma pedrada, né? Então, a psicanálise muitas vezes pode ser uma pílula um tanto indigesta de engolir, assim. Por isso tem que ser feito com cuidado também, né? Não é a intenção, não existe nenhuma intenção de colocar as pessoas em desamparo, mas entrar em contato com a sua angústia existencial, com o que pode ser com o que pode ser a investigação do seu desejo, pode ser muito benéfico para o sujeito e para a cultura também, como um todo, né? O Lacan falava, o Caligares falava que o psicanalista não é um sujeito que carrega os livros do Freud embaixo do braço. Ele é um sujeito da cultura. Ele é um sujeito que está interessado na subjetividade de hoje, né? Quais são os sintomas, os afetos que estão nos atravessando. E para isso a gente tem que estar muito aberto, a gente tem que escutar muito as pessoas. Seja um comentário que a pessoa faz, seja um especialista em algum assunto, outros analistas que estejam estudando aquilo que a gente está querendo compreender melhor. Que também está nos atravessando de alguma forma. Isso eu sinto bem profundamente, que às vezes a gente fala de alguns assuntos que a gente começa a falar desses assuntos. Na verdade, quando alguns assuntos que eu proponho, eu tô pensando assim: cara, será que eu tô louco? Porque assim, exemplo, não é possível que tem todos esses relatórios, matérias sobre o futuro do trabalho, como serão as empresas, flexível, menos ou mais remoto por causa da pandemia e tal. Mas o que eu tô escutando na clínica, dos amigos, das pessoas que a gente conhece, da internet, assim: nossa, mas tá insuportável. Não quero mais trabalhar, ou tá muito difícil, ou isso daqui não tá legal e tal. E eu começo a pensar: nossa, será que eu tô louco? Não, por que a gente tá falando só desse ângulo positivista quando tem outras coisas que as pessoas estão tendo dificuldade de lidar, que eu tenho dificuldade de lidar? E que, obviamente, também tô escutando isso de várias formas diferentes. E aí, quando a gente escreve, ou fala, ou vai criando um pouco, ou fomentando um pouco essa comunidade ao redor de um assunto, as pessoas vão trazendo ângulos tão novos, ou ângulos tão delas, né? Ou trazendo isso que você acabou de falar, como é que elas estão vivendo isso um pouco na pele, e menos nos livros, sabe?
E que eu acho que isso tem uma parte muito legal desse trabalho. De se escutar e de escutar e de ser escutado e também de exercitar um pouco de escuta coletiva. Pode ser que seja interessante trazer até um pouco de angústia em algumas provocações, para a gente sair desse oceano de mensagens hiperpositivas ou tão empoderadoras e que levam muitas vezes o sujeito a se pressionar, a ter que performar ou ter que gozar muito, né? Ser muito feliz. Eu gosto sempre de pensar que mídias sociais são o maior experimento coletivo da história da humanidade. Então, se a gente é no outro, a gente precisa do outro para ser. Consequentemente, o jeito que a gente se organiza, o jeito que a gente interage, que a gente se conecta, tem implicações muito intensas para as nossas relações, para as nossas identidades ou para as nossas formações egóicas. Enfim, tudo isso vai estar meio ligado e intrincado. Tudo isso vai ter consequências para o jeito que a gente vai se enxergar, o jeito que a gente vai querer ser visto e o jeito que a gente vai querer ser visto por muitos. Que eu acho que eu penso que esse é um dos pontos fundamentais da subjetividade no contemporâneo, que é esse desejo de audiência. Querer ter uma plateia enxergando a sua intimidade, invadindo a sua intimidade e modelando de alguma forma o jeito como você vai se sentir mais ou menos íntimo de si e do outro. E aí tudo isso vai, na minha opinião, causando um pequeno hecatombe psíquico, porque a gente vai alterando fundamentalmente essas construções que a gente faz de si mesmo, as expectativas do que tem que ser uma relação e o jeito que os objetos são mais ou menos valorizados nas nossas vidas. A gente vai anabolizando o nosso ego de um jeito bem pouco saudável, inclusive. E dá essa sensação esquisita de que é como se todo mundo estivesse escutando você. Você pode falar para todo mundo e inclusive está todo mundo interessado no seu desejo para comercializar ele, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse falando sozinho. E aí se fala muito da solidão também, né? Acho que uma das coisas mais interessantes para a gente é exatamente misturar a psicanálise e os estudos da cultura e analisar objetos culturais ou assuntos, referências que sejam bem pop e bem comuns ao dia a dia. Por duas razões, né? Uma é a gente poder investigar coisas que parecem um pouco mais simples ou parecem um pouco mais superficiais, mas tem muito conteúdo embutido, né? Muita coisa no porta-luvas, escondida. E por outro lado, para também facilitar um pouco o acesso a grandes conceitos ou a grandes teorias, né? Como é que a gente consegue digerir através de exemplos que são um pouco mais próximos, sabe? E acho que tem isso de a gente brincar um pouco com esses temas, né? Então a gente vai fazer um episódio para falar um pouco sobre a grande ditadura do controle, mas a gente vai usar como grande objeto cultural para isso o detox, ou a cultura do detox, ou o TikTok repleto de vídeos de detox, as marcas de wellness ou bem-estar vendendo seus rituais de desintoxicação, todo o discurso, as falas sobre tantos podcasts, tantos vídeos, tantos posts sobre as relações tóxicas, as pessoas tóxicas, a intoxicação que a gente está vivendo, enfim, então é um pouco dessa grande mistura que fez a gente criar a Float e principalmente o Vibes em Análise, que é o nosso podcast como principal expoente dessa confusão toda, né? E aí fico pensando, André, que talvez tenha alguns tipos de conteúdo hoje que são interessantes justamente porque eles nos convocam a fazer algum tipo de pausa, em alguma reflexão diante de um mundo com tantos hiperestímulos dopamínicos tão acelerados e que nos desconectam da nossa subjetividade, do nosso tempo de estar vivendo hoje, né, no meio dessa grande confusão. Sabe, tem uma coisa que eu sempre penso que a gente até fala pouco sobre isso, mas que é interessante como é como se a gente propusesse para as pessoas um tipo de anteparo, né, que é para se escuta esse conteúdo. Mas oferecer um pouco desse lugar em que dá para funcionar em uma outra temporalidade, ou até para encontrar um novo ritmo, né? Que é essa palavra que eu gosto tanto e falo tanto, sobre como chega tanta gente na clínica desritmada, né? De si mesmo, do mundo, enfim. E que a análise é também um pouco desse processo de reencontrar um certo ritmo. E acho muito bom isso que você disse, assim, sobre o conteúdo também ser um convite inicial a isso.
que não é só funcionar no tempo da reação ou funcionar no tempo do feed, mas funcionar em um outro tempo que talvez seja um pouco mais da elaboração. Tem algo bastante nocivo, talvez, na forma como a gente consome conteúdo hoje, né? Por essa lógica de feed, essa coisa tão infinita desse scrolling que alimenta, mas não nutre, né? E que nos exige uma atenção que é tão desconcentrada, tão difícil de aprofundar. Então, algumas paradas, algumas coisas que nos tirem um pouco desse transe, pode ser muito positivo, nos convidando a ter outro nível de profundidade, reflexão, com aquilo que a gente está consumindo, para ser menos descartável também e menos urgente pela necessidade do post, do repost. É menos nutritivo ainda, né? No sentido de é só uma experiência de empanturramento que eu vou chamar de for you, ou vou chamar de exploração, vou chamar de um tipo de consumo infinito mesmo. Autofágico. Autofágico, pode ser. Eu acredito que com esses estudos e esses conteúdos, algumas das falas que a gente faz, tem uma intenção de difusão da psicanálise, de ter uma certa aproximação das pessoas que estão nos arredores, que não são necessariamente analistas ou que estão fazendo análise, mas que têm algum interesse sobre esse assunto. E que podem fazer uso de algum tipo de teoria ou de linguagem para dar algum sentido para o mundo, para os outros, para si mesmo, e talvez até provocar alguma transformação nesse sentido. Agora, é óbvio que a gente não pode acreditar que por uma pessoa estar seguindo conteúdos de psicanálise, ela está fazendo análise pelas redes sociais. Ou está se tornando um analista porque está assistindo vídeos no YouTube. Então não acredito que a psicanálise é uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas do mundo, acabar com o sofrimento do sujeito. Pode sim aplacar bastante coisa, pode nos fazer reescrever um pouco da nossa história, olhar para o futuro de um jeito diferente, mas lidar com a castração e com o fato de que esse inconsciente vai continuar aí, né, atuando com a gente de algum jeito. Aí dá pra retomar o fechamento do teu livro. O inconsciente não se esgota, nem vai se esgotar, e a gente vai ter que sobreviver assim mesmo. Acho que é um bom lugar pra deixar.